O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, com muita alegria estamos iniciando este tríduo, estes dias, em preparação a esse domingo tão importante, domingo dedicado ao bom pastor, padroeiro desta comunidade, Jesus, que é o pastor de todos nós. Nós estamos nesse tempo tão importante para a nossa fé, tempo pascal. Estamos nas alegrias da ressurreição, celebrando com muito fervor a vida que Jesus nos trouxe pela sua morte. A vida que não é uma simples vida como a nossa, biológica, mas uma vida que é eterna. Essa é a grande novidade, essa notícia que nunca deixa de ser atual, nunca deixa de ser nova. Jesus Cristo ressuscitou para nos dar a vida. Nessa semana, o Evangelho que nós estamos ouvindo é retirado do capítulo 6 do Evangelho de São João. Esse capítulo é praticamente todo ele, 95% do capítulo, dedicado à Santíssima Eucaristia. É interessante que São João, dos 4 evangelistas, é o único que não relata a última ceia. Na Quinta-feira Santa, ele relata o rito do lava-pés. Jesus que lavou os pés dos seus discípulos e, com esse mandamento novo, também nos ordena a todos que lavemos os pés uns dos outros. Mas São João dedica um capítulo inteiro só para a Eucaristia, que é o capítulo 6 do seu Evangelho. Recordemos que ele inicia esse capítulo multiplicando os pães, sacia 5.000 homens, através daqueles 5 pães e 2 peixes que o menino leva para ele. Depois disso, ele atravessa o mar, vai para Cafarnaum, e ali, na travessia, ele vai caminhando, e seus apóstolos, os discípulos, veem Jesus caminhando sobre as águas. E chegando em Cafarnaum, Jesus começa o seu discurso, chamado Discurso do Pão da Vida. Eu sou o pão da vida. Um discurso longo e belíssimo. E hoje nós ouvimos exatamente o finzinho desse discurso. Jesus diz aqui algo muito interessante.
minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo aqui não é uma figura de linguagem. Ele está exatamente usando a palavra carne. Está usando a palavra sangue. É interessante que os primeiros cristãos, os primeiros séculos, eram acusados de antropofagia, de canibalismo, porque eles comiam a carne, bebiam o sangue de um certo Jesus. Assim os pagãos viam os cristãos. E Jesus diz isso porque essa é a realidade. Ele se entrega. E nós sabemos que esse é o mistério da Eucaristia, na sua carne e no seu sangue, para nos alimentar. Essa é uma verdade que nós nunca podemos perder de vista. Nós precisamos crer na presença real de Jesus na Eucaristia. Nós precisamos renovar a nossa fé na sua presença, que se entrega totalmente, se entrega inteiramente a nós nesse sacramento, que é, com certeza, o maior de todos os sacramentos, porque ele não é apenas um sacramento, está contido nele o autor de todos os sacramentos. Por isso a Eucaristia é o maior de todos, porque é o próprio Jesus quem está presente ali. Estou dizendo isso aqui é catequese básica. Todos nós talvez já estejamos cansados de ouvir isso, mas nós precisamos repetir e renovar essa fé, porque aqui vem um detalhe muito importante. Naquele tempo os judeus discutiam entre si dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Vejam que as palavras de Jesus, o mistério da Eucaristia, como que escandaliza aquelas pessoas. Quem está diante de Jesus Eucarístico não pode ficar indiferente. É impossível. Se nós estamos indiferentes diante da presença real de Jesus, é sinal de que não temos fé. Se tratamos Jesus na Eucaristia de qualquer jeito, como se fosse um simples objeto, se comungamos de qualquer jeito, se passamos diante de uma igreja onde tem um sacrário, ou se mesmo dentro da capela do Santíssimo agimos de qualquer forma, é sinal de que nós não temos fé. Porque se temos fé, nós não agimos de qualquer jeito. Ouvi uma vez uma pessoa católica da igreja comentar de um amigo dela que era protestante, que não era católico. Ele dizia a essa pessoa, depois de estudar um pouco a nossa doutrina, ele dizia: se eu acreditasse como vocês que Jesus está presente na Eucaristia, eu passaria o meu dia diante dele na capela do Santíssimo, diante do sacrário. Se eu acreditasse que é Jesus quem está ali, eu não perderia tempo. Eu ia todos os dias visitá-lo. Vejam como a nossa fé é pequena. Como esse mistério que nós celebramos todos os domingos, alguns com esse privilégio maravilhoso de diariamente participar da Santa Missa, comungar do corpo e sangue de Jesus, vivemos como se fosse algo corriqueiro, como se fosse algo normal, simples, e não é. É o grande mistério, o maior de todos os mistérios. Jesus se entrega no altar, se imola. E vejam que esse sacramento é tão importante. Aqui, lógico, o mistério da Eucaristia, ele tem duas faces. A primeira, lógico, é o sacrifício que acontece a cada Santa Missa, e a segunda é o próprio sacramento, a presença de Jesus, seu corpo, seu sangue, sua alma e sua divindade. Mas vejam que
Esse sacramento é tão importante que Jesus, para nos dar esse sacramento, ele instituiu um outro sacramento. Ao mesmo tempo, ele criou 2 sacramentos. Ao instituir a Eucaristia, ele também institui o sacramento da ordem. Nós, sacerdotes, fomos criados e vivemos exatamente para a Eucaristia. A nossa vida só tem sentido diante do altar. Se um padre, isso aqui não sou eu quem digo, é um santo, apenas rezasse missa, não fizesse mais nada, e olha, nós padres fazemos muitas coisas, não trabalhamos apenas em domingo, todos os dias temos muito serviço, desde a administração da paróquia, o zelo pastoral, enfim, mas se apenas tivéssemos a missa para celebrar, já estaríamos fazendo tudo, porque ela é o centro, é o principal, é aquilo que há de mais importante na nossa vida, e não só na vida de um sacerdote, na vida de todo fiel católico. Nós precisamos renovar a nossa fé na presença real de Jesus. Por isso, aqui cabe a nós a pergunta. Nós ouvimos na primeira leitura esse belíssimo relato da conversão de São Paulo, e São Paulo, que estava a caminho de Damasco, Saulo ainda, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ele ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? Aqui vem uma pergunta que nós devemos fazer a Jesus Eucarístico, porque se não entendemos que na Eucaristia é o próprio Jesus quem está ali, nós não vamos viver esse mistério como deveríamos. Na Eucaristia nós não perguntamos o quê, nós perguntamos quem. É uma pessoa quem está ali. Então Jesus responde: Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Talvez nós pudéssemos mudar um pouco essa frase diante da nossa incredulidade ou diante da nossa indiferença com Jesus Eucarístico. Eu sou Jesus, a quem tu estás comungando de qualquer jeito. Eu sou Jesus, a quem tu estás adorando de qualquer jeito, sem fé, sem amor. Eu sou Jesus, a quem tu não estás crendo verdadeiramente e entregando a sua vida como eu entrego a minha. Veja que Jesus nos dá essa resposta. Nós precisamos crer nele. Alguns dizem na tradição da igreja que foi exatamente nesse discurso, nós vamos ouvir amanhã, o finzinho do capítulo 6, esses homens, eles acham as palavras de Jesus duras demais, e então vão embora. Jesus, então, nós vamos ouvir amanhã, é um pouco enérgico, com os seus discípulos também, porque ele olha para trás e diz: vocês querem ir embora, também vão. São Pedro, então, responde de um modo cheio de fé: a quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Mas aqui a questão é que muitos dizem, na tradição da igreja, que foi exatamente através desse discurso, dessa verdade que Jesus anuncia, da Eucaristia, que Judas começou a mudar, porque deixou de acreditar na Eucaristia. Foi a partir daqui, porque, segundo o relato bíblico, evangélico, foi mais ou menos um ano antes da entrega de Jesus, da sua traição, da sua morte, que Judas começou a já fechar o seu coração. E aqui, esse relato é exatamente um ano antes.
de todo esse acontecimento. Portanto, aqui vem um ponto muito importante também. Se nós não cremos em Jesus na Eucaristia, nós vamos perdendo a fé no próprio Deus. Isso aqui é muito sério. Se deixamos de adorar Jesus na Eucaristia, vamos deixando de ter um relacionamento íntimo com o próprio Deus. E, ao perder a fé em Jesus Eucarístico, perdemos totalmente a fé. Por isso, para renovar a nossa fé e vivermos a partir dela, nada melhor do que nos prostrarmos diante desse grande mistério, nos prostrarmos diante dessa presença, uma presença com P maiúsculo. Jesus está presente aqui. Por isso, nessa Santa Missa aí, nesse tríduo, peçamos a Deus que nos ajude a renovarmos a nossa fé na Eucaristia e no nosso bom pastor. E como um bom pastor, Ele está presente em nosso meio e nos alimenta. Mas a maravilha desse bom pastor, diferente de qualquer outro, é que Ele mesmo se dá em alimento às suas ovelhas. Nunca nenhum pastor fez isso, nunca haverá pastor como esse, que se entrega totalmente aos seus. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, nos ajude. Nossa Senhora foi a mulher eucarística por excelência, aquela que compreendeu como ninguém a presença de Jesus na Eucaristia e que nos ajuda a vivermos esse grande mistério. Não há devoção maior à Virgem Maria do que vivermos bem a Santa Missa. De todas as devoções marianas importantíssimas, desde uma novena, o Santo Rosário, as coroas que nós fazemos, as orações belíssimas, os hinos que a Igreja nos propõe, não existe maior forma de honrá-la e amá-la do que participando da Santa Missa, porque é aqui que ela também se faz presente, do mesmo jeito que esteve presente diante do seu Filho no Calvário, diante da sua cruz, ela continua presente diante dos nossos altares. Que ela nos ajude a vivermos essa nossa fé, a fé de 2000 anos na Santíssima Eucaristia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja.